Olá, nono ano. Aqui, professor Humberto, com mais uma videoaula de Matemática 1 para vocês. Na aula de hoje, nós vamos relembrar o conceito da raiz enésima de um número real, tá? Por que chamada raiz enésima? A gente está acostumado a estudar, nas séries anteriores, um tipo de raiz chamada de raiz quadrada, que é a raiz cujo índice vale 2, certo? Normalmente ele não aparece, ele fica subtendido na raiz. Mas agora essa raiz não terá só índice 2, ela terá um índice natural qualquer. 3, 4, 5, 6. Então, como ela pode assumir n valores, ela é chamada de raiz enésima. A raiz enésima de b é igual a A se A elevado ao índice for igual ao radicando. Como assim? A raiz cúbica de 8, por exemplo. A raiz cúbica de 8 vale 2 porque o 2 elevado ao cubo vale 8. Tá? Ou então, por exemplo, a raiz quarta de 625. Ela vale 5, porque 5 elevado a 4 vale 625. Então, o n é chamado de índice, o b é o radicando e o a é a chamada raiz. Eu tenho aqui algumas observações a fazer. A primeira é a seguinte: quando o índice é par e o radicando é negativo, não se define a raiz quadrada ou a raiz real desse radicando, tá? Eu falo raiz quadrada, mas é qualquer raiz de índice par. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Se o radicando, nesse caso, for negativo, essa raiz, esse valor, não existe no conjunto dos números reais. Por quê? Porque não existe nenhum número que, elevado a um expoente par, dê uma resposta negativa. Qualquer base elevada a expoente par vai gerar uma resposta positiva. Então, esse valor não pertence ao conjunto dos reais ou não existe no conjunto dos reais. Aqui um exemplo para vocês. A raiz quarta de menos 16. Como o índice é par e o radicando é negativo, essa raiz não pertence aos reais. Tá bom? Então, qualquer índice par com radicando negativo, a resposta não pertence aos reais. Mas cuidado! Se o índice for ímpar, mesmo o radicando sendo negativo, essa raiz pode ser calculada. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 27. A raiz cúbica de menos 27 vale menos 3. Por quê? Porque se eu pegar o menos 3 e elevar ao cubo, o resultado dá menos 27. A base negativa elevada a expoente ímpar, a resposta é negativa. E 3 elevado ao cubo dá 27. E aqui duas observações. A raiz enésima de zero é zero. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que qualquer que seja a raiz de zero, o resultado é zero. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. A segunda observação é a raiz enésima de 1 também é 1. Pode ser raiz quadrada, cúbica, quarta, sexta, o que for. Se for de 1, o resultado continua sendo 1. Tá bom? E a melhor maneira da gente determinar uma raiz é exatamente por decomposição. É o método que a gente utiliza para se calcular tanto raízes exatas como raízes não exatas, certo? Nesse caso, por aproximação. Por exemplo, a raiz cúbica de 216. Nós vamos pegar o 216 e vamos decompor em fatores primos. 216 é par, dividido por 2 dá 108,
que também é par, dividido por 2, 54, que ainda é par, dividido por 2, 27. 27 é divisível por 3, que dá 9. 9 dividido por 3, que dá 3. E 3 dividido por 3, que dá 1. Detalhe, como a gente está tirando a raiz cúbica, eu vou agrupar esses fatores de 3 em 3. Se eu estivesse tirando a raiz quarta, eu ia agrupar de 4 em 4. É uma dica para se calcular aí a raiz, tá? Então, a forma decomposta é o 2 se multiplicando 3 vezes, vezes o 3 se multiplicando 3 vezes. Então, a raiz cúbica de 216 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Mais tarde eu vou mostrar para vocês uma propriedade que diz o seguinte: quando o índice tem o mesmo valor do expoente do radicando, a gente pode cancelar os dois. Então, esse expoente 3 se cancela com o índice 3, e esse expoente 3 também se cancela com o índice 3. Se os dois se cancelaram, sobra só 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é igual a 6. Isso quer dizer que a raiz cúbica de 216 vale 6. Se eu pegar o 6 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Algumas raízes não são exatas, mas elas podem ser simplificadas, tá bom? Por exemplo, a raiz quadrada de 72. A gente sabe que a raiz quadrada de 72, ela fica entre 8 e 9. Por que entre 8 e 9? 8 vezes 8 é 64. E 9 vezes 9 é 81. Em um resultado é menor e no outro é maior. Então, se encontra aí nesse intervalo, tá bom? Mas nós podemos determinar a forma simplificada dessa raiz. Como? Utilizando de novo aí a decomposição. 72 por 2 dá 36. 36 por 2, 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Como a gente está determinando a raiz quadrada, nós vamos agrupar isso aqui de 2 em 2. Né? O professor vai sobrar alguém aí nesse agrupamento. Vai. Nós temos aí 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado. Observe que tem um termo que não ficou ao quadrado. Quando eu colocar isso aí dentro do radical, nós vamos ter o seguinte: raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Esse expoente vai se cancelar com o índice. E o expoente 2 do 3 também vai se cancelar com o índice. Mas nós temos aqui um número que não tem expoente para cancelar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esses dois valores vão sair do radical, mas esse valor aqui vai continuar. Então, nós temos aí o 2 sai do radical, o 3 também sai do radical, os dois saem se multiplicando, e esse número que não cancelou expoente continua. Quando eu multiplicar aí 2 vezes 3, nós vamos ter 6 raiz de 2. Essa é a forma simplificada da raiz quadrada de 72, tá? Observe o material que eu vou deixar para vocês, um exercício com algumas questões lá na plataforma, no dia do lançamento desse vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima aula.